Vamos iniciar os trabalhos da segunda audiência pública relativa ao Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador. E, para isso, vamos iniciar com a composição da mesa. Gostaria, por favor, de chamar para compor a mesa o secretário Fábio Rios Malta. Gostaria de chamar também o coordenador técnico do Plano Móvel, o senhor Francisco Ulisses. O superintendente da Transalvador, o senhor Fabrício Milan. O representante da Procuradoria-Geral do Município, na CEMOB, Dr. Paulo Aragão. Como representante do consórcio TTC Oficina, está trabalhando juntamente com a Prefeitura na elaboração do plano, gostaria de chamar o senhor Antônio Mourão Santana. Gostaria de convidar também como representante do consórcio o senhor Francisco Moreno. Neste momento, por uma breve introdução, eu passo a palavra para o secretário Fábio Mota, o secretário de Mobilidade Urbana, para marcar a abertura dos trabalhos. Boa tarde a todos. Vou começar agradecendo a FIEB pela sessão do auditório. A gente agradece aqui por essa sessão. Dizer que nós chegamos na metade da construção do nosso plano de mobilidade da cidade de Salvador. Nós já fizemos uma audiência pública lá no auditório do Ministério Público do Estado da Bahia, onde apresentamos lá o diagnóstico da mobilidade naquele exato momento, precedido de vários estudos, nos levou a chegar naquele diagnóstico. Depois disso, nós fizemos 26 estudos setoriais, onde ouvimos aí toda a sociedade civil, onde ouvimos a identidade de classe, onde ouvimos a comunidade de maneira geral. Fizemos 2 workshops para debater tanto da parte do diagnóstico, também da parte das premissas. Fizemos também as oficinas, foram 10 oficinas de bairro, cada oficina em cada uma das prefeituras bairros, onde ouvimos toda a cidade, porque a visão da prefeitura bairro permite que a gente possa assim, dialogar com a cidade de maneira geral. Com sucesso, as oficinas de bairro, muito bem frequentadas, uma audiência muito grande. Isso acho que foi uma das maiores surpresas da construção desse plano de mobilidade, foi justamente as oficinas de bairro, onde nós tivemos uma participação muito forte da população, das associações, de uma maneira geral. E chegou a hora agora da nossa segunda audiência, uma audiência propostas que vai se ver aqui é a construção de todo esse período que nós aqui acabamos de falar. Para tanto, eu vou passar a palavra para o Dr. Eduardo, que é o nosso diretor, para que possa fazer aqui a leitura das premissas do rendimento. Antes, agradecer a TTC, a oficina, agradecer ao Dr. Fabrício Miller, que é o nosso superintendente da Salvador, ao professor de todos nós, Chico Ulisses, que eu costumo dizer, uma pessoa que conhece tudo da cidade, que já está na secretaria há algum tempo, não falávamos para ele. Ao Paulo Aragão, que é o nosso braço jurídico da secretaria. Vou passar a palavra para o Eduardo, para que o Eduardo possa assim, tecer aí seus comentários e falar um pouco sobre como vai se dar essa audiência. Dando continuidade, né, como nós conversamos no início, essa é a segunda audiência pública. A primeira foi realizada no Ministério Público em Nazaré. Vou entender aqui rapidamente com o passador de live. Então, essa audiência... Eduardo, só um pouquinho. Eu vou desfazer a mesa, porque todos estão aqui interessados na sua apresentação.
certo? E aí você dá seguimento. Vamos aguardar então o esvaziamento da mesa. Retomando aqui a apresentação, essa é a segunda audiência, e o foco dessa audiência de hoje é justamente a apresentação das propostas para a mobilidade urbana de Salvador. Aqui nós vamos falar rapidamente como foi o processo de construção. O secretário ele já fez uma abordagem inicial tratando dos elementos de composição, de todos os encontros prévios que nós já tivemos. Então eu vou fazer uma rápida ilustração para os senhores. Foi o seguinte, o primeiro trabalho em relação ao plano foi a gente fazer justamente um levantamento dos planos e estudos existentes e de toda a legislação também pertinente. E logo no início, no primeiro mês de elaboração do plano, nós realizamos 26 reuniões de estudos setoriais. Essas 26 reuniões foram realizadas com especialistas, entidades ligadas ao meio ambiente, entidades sindicais, ligadas à indústria, ao comércio, enfim. A gente procurou realmente o transporte, por aí vai, a universidade. A gente procurou ter um público realmente bastante diversificado, com pessoas que pudessem agregar logo no início no processo de construção do plano. Em seguida, depois dessas 26 reuniões, nós também tivemos, dessas escutas setoriais, nós também tivemos uma reunião do Conselho Municipal de Transportes, também no sentido de apresentar o trabalho que estava sendo realizado e colher contribuições. E, além disso, a gente fez o nosso primeiro workshop. Fruto disso, nós construímos o diagnóstico da mobilidade urbana em Salvador. Nós retratamos a situação atual com base em toda essa visão aí dos especialistas e dos encontros. E também estabelecemos um prognóstico considerando os projetos de mobilidade que já estivessem consolidados. A gente fez essa apresentação no workshop para especialistas, colheu contribuições, foi, se não me engano, realizada no Otto, e com base nisso tudo, a gente trouxe, a gente fez o trabalho de elaboração das diretrizes preliminares. Essas diretrizes, que justamente ajudam na estruturação do plano, elas têm três vertentes. O transporte coletivo, o transporte individual e o transporte ativo, ou não motorizado, varia da tecnologia, mas o sentido é o mesmo, e basicamente está relacionado ao pedestre e à bicicleta. Feito isso, nós partimos para realizar 10 encontros, 10 oficinas participativas nas prefeituras bairros, certo? Como o secretário colocou, e fomos também para um novo workshop de consolidação das diretrizes. Com base nisso tudo, nós chegamos às diretrizes consolidadas e também já foram apresentadas, já estão também disponíveis no relatório do site. Passador aqui. Bom, aqui são a foto das escutas setoriais que a gente iniciou os trabalhos. Aqui é a reunião do Conselho Municipal de Transporte. O workshop de pré-diagnóstico foi realizado no Odro, que teve uma dinâmica participativa, a gente organizou todos os especialistas em mesa, colheu as contribuições e no final do workshop cada um apresentou suas contribuições. Isso ajudou muito na sistematização dos trabalhos. Aqui foi a nossa primeira audiência no Ministério Público, foi realizada em 16 de agosto de 2017, no Ministério Público de Nazaré. O workshop de diretriz para a política de mobilidade foi realizado em setembro, também com essa mesma dinâmica, reunião de grupos, sistematização dos trabalhos, das propostas para apresentação e consolidação final. As oficinas bairro, que a gente também teve a
participação da BRI, sem nenhum custo para a prefeitura. Eles apenas entraram com a gente fornecendo uma metodologia também bastante participativa, não ficou só em exposição. As pessoas recebiam adesivos, poderiam votar nos principais problemas. Deixa eu ver aqui se a gente identifica os cartazes. Havia nas paredes cartazes com os principais problemas e alguns cartazes verdes, que aqui o contraste não está aparecendo muito bem, para indicar as principais soluções da população. E a gente tinha uma visão real, sem qualquer filtro, sem qualquer intermediário, do que realmente a população sentia e entendia acerca da mobilidade e identificava como problema prioritário e como soluções a serem adotadas. Nessa metodologia era interessante pelo seguinte: cada participante recebia 5 adesivos vermelhos para indicar os problemas, os principais, e 5 soluções ou 5 adesivos verdes para indicar soluções, e uma seta para indicar o principal problema. Então, um problema que seria mais urgente, ou mais incomodava elas, e com base nisso a gente fez todo um tratamento estatístico dessas soluções e desses problemas, e isso também foi levado em consideração na elaboração do plano. Vamos lá. Vou apresentar agora aos senhores as diretrizes gerais de elaboração do plano. Então, o Plano de Mobilidade Urbana de Salvador, ele tem algumas macro-diretrizes. A primeira macro-diretriz, que eu queria fazer a leitura para os senhores, é o seguinte: a implantação de um sistema de transporte integrado capaz de conformar uma rede única de conectividade aliada à reestruturação do sistema viário. A articulação de um sistema qualificado para pedestres e ciclistas de forma a aumentar a eficiência e a homogeneização. Redução das desigualdades socioespaciais existentes na cidade. Aumento da atratividade do transporte coletivo em relação ao individual motorizado. Assegurar que as intervenções do sistema de mobilidade urbana contribuam para a melhoria da qualidade de vida de Salvador. Dentre as diretrizes que a gente destaca para o transporte coletivo: estabelecer uma rede única e integrada, a ideia do conceito de rede é importantíssima. Expandir a rede de média e alta capacidade, a gente também vai estar falando um pouquinho mais sobre o que é isso, conceituação. Planejamento e gestão integrada com a rede metropolitana de transporte coletivo, a gente tem que considerar Salvador de forma integrada com os municípios vizinhos, com a questão realmente está inserido dentro de um contexto das cidades metropolitanas, da região de Salvador. Permitir o uso de novas tecnologias e energias limpas, a gente tem que lembrar também que está entre as diretrizes estabelecidas na Lei de Mobilidade Urbana, e também lembrar que o nosso plano é um plano de mobilidade sustentável. Priorizar a circulação do transporte coletivo e do transporte ativo, também diretriz da Lei de Mobilidade. Estimular a melhoria na qualidade da prestação de serviços, é algo que tem que ser contínuo também. E expandir o sistema de informação aos usuários. Dentro das diretrizes para o transporte individual, o que a gente está considerando? Complementar a infraestrutura viária para melhorar a conectividade da rede. Organizar a circulação dos veículos de carga e a operação da carga e descarga. Garantir a fluidez do trânsito. Estabelecer um programa de regulamentação de velocidade, ampliar o uso de novas tecnologias de controle e fiscalização eletrônica, organizar a circulação do trânsito em centralidades, além de implementar uma política de estacionamento. Para o transporte ativo, nós estamos aqui considerando promover a acessibilidade universal, estimular a requalificação das calçadas, garantir a microacessibilidade, tudo isso vai ser melhor definido mais à frente. Ampliar a oferta da infraestrutura cicloviária, que já é um marco da gestão, mas a gente vai continuar perseguindo isso. Fomentar a intermodalidade do modo cicloviário.
Diversificar e incentivar o uso da bicicleta compartilhada, que também é uma iniciativa que nós já temos adotando, mas fortalecer bastante ela, estimular. Determinar a implementação de bicicletários e paraciclos junto aos polos geradores de tráfego, importantíssimo. E valorizar a cultura de utilização da bicicleta como um efetivo modal de transporte. Bom, eu gostaria de passar agora a palavra para o Santana. Boa tarde a todos. Dando continuidade ao que o Eduardo falou, nós buscamos simular e calcular e testar todas as alternativas, e muitas delas saíram das escutas setoriais, do workshop, de todo o processo participativo, e outras delas no nosso próprio desenvolvimento do trabalho. Nós estamos vendo deficiência ou da malha da infraestrutura viária ou do sistema de transporte coletivo. Basicamente, para isso, nós tivemos primeiro que construir qual que seriam as matrizes de demanda para cada horizonte de projeto. Para tanto, a gente se baseou muito no Salvador 500. Certo? Salvador 500 tinha várias previsões de crescimento da cidade, de adensamento da cidade, certo? De distribuição de emprego. Isso foi um material base para a gente construir essas matrizes de demanda. Outra questão, o deslocamento das pessoas não se baseia só no desejo de ir e vir de um local para outro. Depende da infraestrutura, da oferta que está à sua disposição. Então nós criamos também vários cenários de infraestrutura de oferta. Uma seria a rede atual, não fazemos nada, deixa como está, e vamos ver como é que essa rede da cidade de Salvador satura e onde existem os seus principais problemas. Outra situação foi o que nós chamamos de rede mínima. Rede mínima é admitir que todos os projetos que estão em andamento serão concluídos o mais rápido possível. Por exemplo, a 29 de março está sendo construída, então toda essa infraestrutura estaria à disposição da população o mais rápido possível. E por fim, uma rede máxima que foi fruto da identificação de todas as carências, quer no transporte coletivo, quer na infraestrutura viária, que nós detectamos ao longo do trabalho. Tá? Isso, tendo o cenário de demanda e o cenário de oferta, você consegue saber como é que as pessoas viajarão no futuro. Viajarão de um local para outro no futuro. E gerou vários cenários. Um cenário atual, em vários horizontes, um cenário nada a fazer, um cenário prognóstico, considerando que esse é o cenário base, que nós comparamos todas as outras alternativas, considerando que todos os investimentos já estão em andamento, serão concluídos. E um cenário de investimento máximo, que todos aqueles investimentos previstos já no PDT, no plano diretor urbano, como todos aqueles investimentos que nós identificamos como necessários, seriam feitos pela prefeitura e, portanto, estariam à disposição da população. Além desses cenários, nós fizemos um teste, certo? Uma análise de como é que ficaria a mobilidade se a gente associasse a questão dos investimentos físicos ou dos investimentos de logística e de transporte com a questão da gestão da demanda, tá? Para ver o que impacta uma hipótese de gestão da demanda. O negócio aqui é complicado mesmo, viu, pessoal? Em termos de investimento máximo, o que nós consideramos em termos de transporte sob trilho? Certo? O prolongamento da linha 1 até Águas Claras, isso é um investimento falado pelo Estado, que será realizado o mais rápido possível. Em relação à linha 2, o prolongamento do aeroporto até Lauro de Freitas,
E na outra ponta da linha 2, nós identificamos como necessário sair a linha 2 ser prolongada do acesso norte até a Baixa do Fiscal. Na realidade, o Estado já vinha estudando a hipótese do VLT fazer essa função. Nós testamos com o VLT, testamos com o prolongamento da linha 2, e a melhor alternativa é prolongar a linha 2, porque senão a gente submeteria a população a fazer 2 transbordos a mais para realizar esse deslocamento. E por fim, a ligação do comércio até a Lapa do VLT. Para o desenho da rede de transporte coletivo, nós partimos do diagnóstico, que não foi só um diagnóstico nosso, mas de todos vocês que falaram exaustivamente durante as escutas setoriais. Que o sistema de Salvador estava baseado basicamente nos seus eixos radiais, certo? Salvador tem o eixo suburbano, o eixo da BR-324, esse eixo de miolo é uma proposta nova que nós estamos fazendo, a linha viva, se ela for construída, a paralela, é difícil, o eixo da obra. Basicamente, historicamente, Salvador, os seus principais eixos de demanda estão em cima de eixos radiais. O que está se propondo mais recentemente é organizar toda a distribuição do transporte no centro da cidade através do Lapa, do eixo ACM, que sairia transversalmente, do eixo Luiz Eduardo Magalhães, do eixo Gal Costa e do eixo 29 de março. Basicamente, seriam 6 eixos radiais e 2 eixos transversais. Isso articulado com toda a rede metropolitana. Salvador, não dá para pensar Salvador sem pensar a sua rede metropolitana. Está pensado nessa rede futura que boa parte das linhas serão cortadas na estação São Luís, ou em Águas Claras, ou na estação Aeroporto, ou na estação Mussurunga, ou na estação Itaparica ou Itapuã. Basicamente, nós articulamos a rede de transporte intermunicipal, seguindo inicialmente o contrato-programa realizado entre a Prefeitura e o Estado, e depois aprofundando como se daria essa articulação. Em cima disso, volta mais um. Em cima disso, nós articulamos toda uma rede estrutural de transporte. A primeira linha é uma linha que já está sendo construída pela Prefeitura, que é a ligação, certo, de Iguatemi até a Lapa. A segunda linha de BRT é uma ligação que vem de Paripe, passa por Águas Claras, pega toda a infraestrutura da Avenida 29 de Março e vai até um terminal corsário que nós estamos identificando como necessário na Orla Atlântica. A terceira linha dessa rede estrutural seria uma linha circular que vem do Lobato, Corsário, Pituba e volta até a Ribeira. A quarta linha, uma linha ligando o terminal Corsário até a estação Retiro do metrô. Completa isso, no eixo da Orla, um sistema em BRS, que nós vamos explicar um pouco mais para frente o que seria, e um sistema em BRS na área do subúrbio. Além disso, uma ligação nova,
que passa pela Mata Escura, Sussuarana, 7 de Abril e Nova Esperança, que tiraria o pessoal chegando até o metrô de Joal, estação de Joal. Completa essa proposta, no caso da linha Viva, 7 linhas que saem dos bairros, dos principais bairros mais populosos da cidade, com acesso direto ao centro. Com o metrô, todos esses bairros teriam que passar por uma integração no metrô. E a gente identificou nas escutas setoriais, nas oficinas de bairro, uma necessidade ou um desejo da população de ter ligações diretas com o centro, como é hoje. Considerando que todas essas linhas estruturais serão operadas com veículos de grande capacidade, veículos com ar-condicionado, nós teríamos só nessa proposta 42% da frota da cidade de Salvador requalificada. E complementa também a rede metropolitana, que se articularia com a rede municipal nesses terminais citados anteriormente. Em termos de infraestrutura viária, quer dizer, quem que vai suportar? Quem vai suportar, qual a infraestrutura a ser construída para suportar todas essas linhas operadas? Então está previsto 29 quilômetros de BRT, quer dizer, esse BRT de Ipilapa, mais os BRT que já estão sendo construídos, tanto na Gal Costa como na 29 de março. Certo? 46 quilômetros de BRS. E mais 13 novas unidades de terminais de estação de transferência. A cidade, o volume de transferência entre um módulo e outro será muito grande. Certo? Então não basta ser construído terminais. Tem alguns momentos de grande concentração de pessoas que você precisa criar uma estação de transferência. Isso é uma figura do BRT de Ipilapa, que vocês já começaram a construir, já licitaram esse primeiro trecho. Essa é uma outra figura de um BRT Antônio Carlos, em Belo Horizonte. Hoje é o maior BRT em operação do Brasil, com cerca de 40 mil passageiros hora sentido. Você quer? Pode passar? Livrar dessa angústia aí. Quer dizer, essa figura mostra quais são os 46 quilômetros de BRS. Eles se concentram basicamente na Orla, nesse sistema viário novo e na suburbana. Pode passar. Esse é um exemplo do BRS na Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Nem sempre você precisa uma construção de uma faixa preferencial de ônibus com ultrapassagem. Isso só naquelas vias que você tem mais de 60, 70 ônibus ao sentido. Nas demais você pode construir só uma faixa. Como é que é isso aqui? Passa. Qual o resultado de você implantar tudo isso na cidade? Hoje você... Opa! Agora piorou. Hoje, a velocidade média do sistema de transporte coletivo da cidade de Salvador é 65,27 km por hora. O tempo de viagem de um cidadão, a velocidade anterior, hoje a velocidade média é 16,51 km por hora. Se nós não fizermos nada, se não for feito mais nenhum palmo de obra no sistema viário da cidade, nós vamos por velocidade média de 11,6 km por hora, que é aquela coluna vermelha.
Se a gente concluir pelo menos o que já está em obra, nós vamos com a velocidade de 15,59. E se nós fizermos todos esses BRTs e todas as outras obras que vai ser anunciada aqui, nós teríamos uma velocidade de 19,83 km por hora. É uma variação em relação à situação atual de 20% ou em relação à situação nada a fazer de 70%. Em termos de tempo de viagem, hoje o tempo de viagem do cidadão da cidade de Salvador é de 65 minutos. Se nós não fizermos nada, a viagem do cidadão de Salvador dentro do transporte coletivo vai para 81 minutos, quase 1h30 para sair de sua casa e chegar no seu trabalho. Certo? Se fizermos só o sistema que já está comprometido, que já está enunciado, nós vamos para quase 69 minutos. E se fizermos todas as implantações anunciadas, iremos para 56,89. Isso é uma queda de 13% em relação à situação atual ou 30% em relação à situação nada a fazer. Levando em conta que a previsão de crescimento de viagem da cidade chega a ser 16%. Uma outra questão que salta aos olhos é a quantidade de transferências que o cidadão terá que fazer para completar a sua viagem. Hoje, 22%, quase 23% das pessoas, para completar a sua viagem, pegam um ônibus, depois um metrô, às vezes 2 ônibus, às vezes um ônibus, um metrô, mais um ônibus. No futuro, com toda essa rede interligada, nós vamos para casa de 74%. Quer dizer, basicamente 74% das viagens, o cidadão terá que pegar mais de um modo de transporte. Certo? Se por um lado ele reduz o seu tempo de viagem, por outro lado, ele fará muito mais transferências do que faz hoje. Daí a necessidade de ter cerca de 13 equipamentos de transferência que foram locados nos locais de maior quantidade de transferência. Eu paro por aqui, o Moreno vai falar um pouco da infraestrutura viária e o que nós pensamos para essa infraestrutura. Boa tarde a todos. Vou dar uma rápida explicação de uma parte da infraestrutura viária, como é que a gente considerou e a conclusão que a gente chegou. Basicamente, o que a gente percebeu em Salvador é que existem duas grandes regiões da cidade com problemas de trânsito um pouco diferentes. O trânsito é ruim, está condicionado, mas as causas que eles são provocadas é um pouco diferente. Essa área amarela, que é basicamente a Alce e grande parte da Orla Atlântica, ou os problemas que existem são alguns gargalos de trânsito, alguns muito sérios, que engargaram, é difícil de atravessar uma certa região, e ele se propaga às vezes por alguns quilômetros. Certo? Então, o que a gente constatou é que nessas regiões, às vezes um ponto complicado provoca uma onda de congestionamento sistêmico, às vezes por vários quilômetros. E nessa área branca, o que a gente percebeu é que não existe um grande congestionamento. São coisas muito localizadas e ficam mais ou menos restritas ao bairro que ele está colocado, e a grande causa disso é a baixa conectividade que tem nessa região, a baixa articulação viária. Às vezes a avenida existe, não é suficiente para ligar de um bairro ao outro. Então é uma baixa articulação viária. Então, vendo essas duas situações, a gente começou a refletir como encarar esses problemas. Então, o que nós vamos analisar? Observamos como é que o plano diretor está vigindo, como é que ele estruturou ele e
principalmente o coeficiente de aproveitamento máximo que a LOUS define nas várias regiões da cidade, isso é o que vai ser o gerador de viagens, de necessidade de transporte ao longo da cidade. E como a gente percebeu, esse número 1, 2, 3 e 4 é o seguinte: quando a gente olha essas áreas amarelas, tem o coeficiente, o CAN, né, que é chamado 1, basicamente são residências, são coisas pequenas, ou seja, o fato de tirar viagem está considerando como uma baixa densidade. Mas quando a gente olha essa outra área 2 e 3, já começa a ser coeficiente 2, começa a ter um prédio, já é um edifício pequenininho ainda, mas é um prédio. Então, onde mora uma família, passa a morar 8 ou 10 famílias. Nessa área que predomina a cidade, que é esse coeficiente, esse laranja, que é o coeficiente 3, já são prédios de 10, 12, 15 andares. Então, isso faz com que mais atividades estão sendo alocadas nessa região, ou por moradia, ou por escritórios, e que vão gerar necessidade de transporte. E a gente olha essa outra área, desses vermelhos, a centralidade chamadas metropolitanas, as centralidades municipais, são coeficientes 4, já são prédios, seus 20 andares, 30 andares. Quer dizer, é essa concentração que exige que as pessoas vão até lá se deslocar porque tem que trabalhar ou vão para as suas moradias. E isso reflete na necessidade da rede de transporte. Então, a análise do que está previsto nesse plano diretor permitiu a gente fazer uma extrapolação de como é que seria a tendência de crescimento da cidade naqueles anos que o Santana mencionou. 2017, quando a gente estava fazendo estudo, né, agora, mas a gente tinha que olhar a cidade em 2025, em 2032, que é quando o plano Salvador 500 mostrava máxima de saturação na região de Salvador, e 2049, que era o plano, a data final do plano Salvador 500. Então, olhando esses horizontes, o que a gente fez é uma projeção da demanda de transporte, levando em conta todas essas necessidades que estavam previstas e de como é que o sistema de a infraestrutura viária poderia suportar. O que aconteceu? Então, como o Santana comentou, a gente começou a analisar. Bom, tem a situação de hoje, mas vai ter a rede mínima. Já tinha alguns projetos comprometidos. Então, no mínimo, isso vai estar disponível além da situação de hoje. A outra coisa, a gente olhou o que o PDDU já previa de crescimento da rede. Ele indicava algumas necessidades de intervenções pontuais, já identificava algumas vias que seriam duplicadas, ampliadas, e até algumas outras que eram para serem construídas. Além disso, da análise que nós fizemos, nós percebemos uma série de outras necessidades, umas complementações que o PDDU naquela época não tinha previsto. Como nós estamos fazendo um plano para 30 anos, e não o PDDU, que era 8 ou 10 anos naquele momento, nós tivemos que fazer, bom, e daí? A cidade vai continuar crescendo, tem que continuar imaginando 20 anos para frente. Isso é o nosso planejamento. Então, nós fizemos, além dessas duas situações legais, que já está, o PDDU já está consolidado, existe, e os projetos que já estão comprometidos, uma série de sugestões que formou a primeira base do que é o Flamão. E esse mapa está mostrando aonde estão essas coisas, essas sugestões. Tudo que está em verde é o que já existia no plano diretor, quer dizer, eram propostas que existiam. Além disso, todos os que são amarelos, daí laranja, são as intervenções que a gente imaginou necessárias. Então, vocês podem observar a maior concentração de articulação que a gente percebeu necessário que aconteça na região do miolo e na região ali perto do bairro da Paz, de São Cristóvão, da Sanja, toda essa parte, que não tinha grandes intervenções previstas na época do PDDU. Pequenas articulações que existiam, mas se me baseavam muito pouco no que seria Castanhos. Só que o plano diretor na região de Castanhos sugere que tenha várias intervenções. Tá?
Resultou que, quer dizer, isso aqui tem um mapa, quer dizer, plano tem para cada uma dessas intervenções, tem como se ter uma fichinha do que seria ela, até porque a gente precisa agora começar a custear isso, quer dizer, quanto vai custar esse conjunto em 30 anos, que seja, mas quanto vai custar o plano de quantos, eu diria até milhões de reais, certo? Vai ser nessa escala. Então, para poder quantificar quanto custa essas intervenções, nós tivemos que fazer uma fichinha para cada uma delas. O que resultou? Intervenções simples. Quer dizer, o que é uma intervenção simples? São 25 adequações viárias. Por exemplo, essa recentemente implantada, uma arrumada no Jardim dos Namorados. Aquilo é uma intervenção simples. No entanto, o plano diretor antigamente, se olha o mapa, era uma bolinha dizendo, vai ter uma intervenção aí. Só que agora o plano de mobilidade tem que dizer, tá bom, que intervenção é essa? Naquele momento, o plano diretor não foi feito. Agora nós tivemos que, cada uma delas, virar uma fichinha e estimar que tipo de intervenção estava sendo proposta. E dentro dele tem cerca de 25 adequações viárias. Tipo, uma intervenção do tipo Jardim dos Namorados. Mas também tem outras, quer dizer, nessas várias intervenções pontuais, que a gente chamou como são intervenções mais complexas. Quer dizer, é uma obra de arte, às vezes é um simples viaduto que exige um projeto de outro estilo, estrutural. Às vezes é uma trincheira, às vezes é um túnel. A gente fez vários túneis interligando vários da cidade. A gente percebeu que uma das grandes carências que tem na área do miolo é que tem uma série de vales que não se conversam. Eu, e de um lado do outro do contraforte que o relevo me impõe, eu tenho que subir e descer do outro lado. E às vezes tinha que dar uma volta, porque não alguns pequenos túneis ou trincheiras. Então, a proposta tem 14 trincheiras, dá mais ou menos 1 quilômetro, são trincheiras de 40, 50, 60 metros, e 9 túneis, e no conjunto deles equivale a 2 quilômetros de túneis. Além disso, tem ao longo da cidade uma série de intervenções lineares, quer dizer, não é localizado no ponto, são melhorias numa via existente. Por exemplo, que a gente chamou uma requalificação. O que é uma requalificação? Não é fazer uma nova via, mas é arrumar uma estrada velha do aeroporto, por exemplo. Então, a gente pegou e identificou que lá é difícil de duplicar inteiro, precisa ter uma melhoria, e podia ser feita uma requalificação, que é desqualificar, fazer via, sarjeta, calçada, coisas desse tipo, baia de ônibus, coisas simples. Então a gente pontuou onde são essas 56 vias que seriam requalificadas, que dá um total de 75 quilômetros quase. Outras são alargamentos de duplicação. Da mesma forma, o plano diretor ele indicava um trecho de via que ia ter que ser ampliado, alargado. Certo? A gente olha, por exemplo, uma Silveira Martins, tem a sua capacidade, mas ela tem tanta demanda de trânsito, de transporte por ali, que ela precisa ser alargada. Então a gente identificou, o plano diretor já mostrava, o que a gente fez assim, ela tem que ser alargada para 2 fases, 3 fases, ou 3 fases, ou espaço para fazer um RS que Santana comentou. Então a gente identificou para cada um desses trechos qual é a ampliação ou a duplicação que aquela via estava necessitando. Isso dá cerca de 48 quilômetros, são 54 trechos de vias já existentes que precisam ter uma ampliação. E tem cerca de 6 quilômetros de novas vias, e veja, não é uma nova inteira, às vezes é um trechão de 500, 600 metros, mas que falta uma ligação. Não existe aquele trechinho. Eu preciso construir efetivamente um pedaço de via. Né? Acho que eu tenho. Não é 6.363. Bom, isso tudo dá cerca de 200 quilômetros de intervenção na cidade. Soma todas essas medidas aí,
é cerca de 200 km, numa rede viária que hoje tem cerca de 1.000 km do sistema principal. É uma das slides lá no começo. Está fazendo uma série de intervenções em cerca de 20% do sistema viário hoje existente. Bom, o que isso resultaria? Quer dizer, depois, para cada uma delas, a gente tem, como falei, uma fichinha dizendo o que é essa intervenção. Isso vai ser objeto depois de uma discussão com o pessoal da equipe que está trabalhando junto com a gente, e deve ser parte do futuro relatório do plano. Quer dizer, essas são as vias que nós vamos considerar ou não, certo? E qual a intervenção que a gente está sugerindo. O que aconteceu? Quando a gente olha em termos de a extensão da viagem, a distância média da viagem, hoje é 8 km. Se a pessoa em média se desloca na cidade, se eu não fizer nada, ela vai passar a ser 8,8. Por quê? Porque aquele mapa do plano, o diretor mostrou, vamos colocar empregos na região de São Cristóvão, vamos colocar empregos na região ali do 29 de março, vamos colocar empregos na região de Águas Claras. E as pessoas podem até morar perto do trabalho, mas ainda tem muita gente que vai continuar morando na Alcântara, mas vai estar trabalhando lá no extremo da paralela. Então isso daí fez com que, se não fizer nada ao longo do tempo, a viagem média é 8,8 km, aumente um pouquinho. E se eu fizer todos aqueles investimentos, talvez até aumente um pouco mais. Aumentou 6%. Mas como disse Santana, vai aumentar a demanda de viagem de 16% a 20%. Então está andando mais, mas também está tendo mais gente andando. Tá? Agora o tempo de viagem, se fizer tudo aquilo, baixaria para 16 minutos, mais ou menos a média que ele tem hoje, que é de 19. E se eu não fizer nada, 19 teria virado 23. A hora que eu baixei para 16, eu ganhei 1/3 do tempo. Está gastando menos 1/3 para se deslocar na cidade. A velocidade é decorrente desses dois, hoje de em torno de 26 por hora. Se eu não fizer nada, ela baixa para 22. E se eu fizer esse futuro investimento máximo, que para todas essas obras, aumenta para 36 por hora. Então, para ter uma ideia, hoje, em São Paulo, as melhores regiões andam a 31, 32, 33 por hora. Todo mundo acha que é uma boa velocidade. Numa cidade andar 31 por hora é muito bom. Quanto é a velocidade média que anda de metrô, por exemplo? É 35 por hora. Porque ele para na estação.